Olá, bom dia, tudo bom? Vamos pensar um pouco na profissão do psicanalista, uma profissão maravilhosa, uma profissão grandiosa, uma profissão digna de qualquer pessoa que queira entrar nesses meandros. Gente, nós vamos lidar com a mente humana, com a capacidade do ser de interagir na sociedade, no seio social. E nós vemos que nós temos material incrível à nossa disposição. Nós estamos vendo pessoas que pensam que pintam com o ânus, com a vagina, que pensam que são artistas porque entram num palco e um mete o dedo no ânus do outro e chama a isso expressão artística, que pensam que fazem música porque cantam umas coisas abomináveis, mas não abominável pelo âmbito da religiosidade, senão abominável pela própria capacidade do ser humano, do crescimento, do desenvolvimento intelectual. Gente, nós conseguimos andar para trás 50 anos em apenas 12. 100 anos em apenas 12. Mas eu estou dizendo 50, 100 anos assim, como se fosse algo, sabe? Não, gente. O homem quase volta às cavernas, se você observar. O homem, ele chega ao cúmulo de querer quase praticar a coprofagia, gente. Ele chega ao cúmulo de entrar em ambientes tais que beiram ao extremo do ridículo, onde uma mulher se submete a ficar praticamente de cócoras e o homem urinando sobre ela, chamando a isso arte. Eu sei que isso, por exemplo, digamos, entre quatro paredes, né, de repente pode levar o homem a um extremo de luxúria tal que ele pode sentir-se em estado gozoso, né? Ele vai, enfim, gozar por conta daquela submissão. Eu sei disso, mas isso tem nome. Isso é uma patologia. Isso não é expressão artística. Isso é patológico. Isso é, sim, um estado tal de degradação da pessoa que tem nome, que é bem característico. Nós não temos como negar essa patologia. Sabe? E eles querem chamar a isso arte. Nós vemos pessoas que se submetem a extremos de mau gosto, capaz de ultrapassar tantas barreiras, que seria o equivalente ao cabra voltar 300, 400, 500 anos, quando ele ainda era um homem das cavernas. Veja que aí ultrapassou os 500 anos. Mas eu tô sendo benevolente quando digo 500 anos, 50 anos, 100 anos. Porque o homem voltou à época das cavernas. Nós vemos uma filósofa, quando ela chega em público gritando desarvorada que odeia o ser humano. E nós não conseguimos entender o grau de degradação a que está submetida essa pessoa, esse ser. Porque ela diz que odeia a classe média. Muito bem. Odiar a classe média seria algo assim até bastante
digamos aceitável, né? Não é aceitável porque é um ódio. O ódio é uma patologia, né? Ele natural, o ser humano o tem, né? De uma forma natural, de uma forma contida, todos nós temos um ódio latente. Agora, uma coisa que ultrapassa a ponto dela gritar ensandecida para uma plateia que ela odeia a classe média, isso nós vemos como algo extremamente patológico. Essa mulher deveria estar, no mínimo, contida pelos seus familiares dentro de casa, porque ela acaba se tornando perigosa ao seio social. Mas essa mulher, ela ocupa uma cadeira na área da filosofia, na USP. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer, nós vemos claramente o quadro do alienista como se ele estivesse sendo reproduzido ponto a ponto. Foi construído um baita de um manicômio chamado Brasil, cujos dirigentes são mais loucos que os próprios malucos. Fecha o puteiro seria a expressão mais clara para definir isso tudo. Mas não, isso tudo é arte. Mas voltando à nossa conversa, veja, gente, você tem aí material maravilhoso para trabalhar, para desenvolver a tua linha de psicanálise. Nós temos material que é farto demais. Veja, os meninos que andam na rua teclando e olhando somente para o celular, dando pancada em poste, caindo em buraco, sendo atropelado, tudo por quê? Porque ele não vive sem olhar para o celular. O que é isso? É arte também? Não. É patologia. É patológico. É doença. Tem que ser tratado. E preferencialmente muito bem tratado, porque isso vai aumentar. Esse problema está se expandindo e isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Em alguns casos, claro, puxa vida, como vai fazer? O celular chegou para ficar, não tem como tirar o celular da mão de ninguém. Eu entendo. Eu vejo como lógico, eu vejo como extremamente saudável que se use o celular. Eu também uso, também o tenho. Agora, nós temos que ter bom senso, equilíbrio, certo? E esse bom senso, esse equilíbrio, não pode fugir ao controle do próprio indivíduo. Quando foge ao controle do próprio indivíduo, é porque o indivíduo está tomado de uma patologia. Porque, do contrário, ele saberá largar o celular num determinado lugar, vai, almoça, janta, tal, interage com outras pessoas. No momento certo, ele senta, pega o celular, atualiza, responde o que tem que responder, enfim. Gente, uso adequado, correto. Pense nisso. Isso é a nossa sociedade analisada por um psicanalista na área desde 1978. Grande abraço, Deus os abençoe, sejam bem-vindos.